Estamos aqui com a Anderly Jaqueline, assistente social, a Adassa Maia, estudante de Direito, e nossa amiga Mayra Figueroa, estudante de Psicologia. Vamos estar passando para elas para ter um debate legal, saber o que é o feminicídio, saber o índice que ocorre aqui no Brasil, eu sei que é alto, certo? E para quem não conhece o feminicídio, eu quero que vocês prestem bastante atenção para poder ter uma noção, saber realmente o que é essa palavra, certo? Eu vou estar passando para a Mayra e assim vamos ouvindo as meninas. Bom dia, pessoal. Eu acho que antes da gente iniciar essa conversa, esse bate-papo, torna-se importante a gente entender o que é esse fenômeno, o que é o feminicídio, e algumas estatísticas em relação a ele aqui no Brasil, já que a gente vai tratar desse caso mais restrito ao Brasil. E feminicídio pode ser compreendido como um assassinato de uma mulher por motivos de gênero ou pelo simples fato dela ser mulher. Seria assim o ápice fatal de diversas violências que atingem as mulheres em sociedades marcadas pelo sexismo e também pela desigualdade de gênero. A gente tem alguns dados em relação ao feminicídio que, se for fazer em relação aos índices, uma divisão, 13 mulheres seriam assassinadas todos os dias no Brasil. 15% dessas mulheres são mulheres negras. E é importante também compreender que nem todo assassinato de mulher é feminicídio. Tudo vai depender das condições em que o crime ocorreu. E antes dessa lei ser reconhecida como feminicídio e tudo mais, tinha o chamado crime passional, que colocava em situações que geralmente mulheres vítimas de violência doméstica eram mortas, mas foi extinto esse termo, porque não existe crime motivado por amor, não existe crime de amor. Amor não contempla essas formas de violência. E aí veio essa nomenclatura do feminicídio. Nas últimas décadas, teve a criação da Lei Maria da Penha, como muitos conhecem, que é a Lei número 11.340, de 2006, e é reconhecida mundialmente como uma das melhores legislações que buscam tecer sobre os problemas da violência contra a mulher. E em 2015, algo bem recente, sancionado pela presidenta Dilma, foi a lei de feminicídio, a lei 13.104, que passou a estar no Código Penal como qualificadora do crime de homicídio contra a mulher. E aí alguns casos que circundam nas mídias e que foi contido no relatório de violência contra a mulher de 2018, formulado pela Câmara de Deputados, que das 140.191 notícias de violência divulgadas pela imprensa, 68.811 tratavam de casos de violência contra a mulher. Isso no ano passado, em todo 2018. O relatório também ele dividiu essa violência contra a mulher em 5 instâncias, que seria a importunação sexual, a violência online, que seria classificado como crimes contra a honra, o estupro, o feminicídio e a violência doméstica. E isso também é as outras formas que a gente vai falar aqui ao longo do programa da violência, que tipo, o feminicídio é o ápice, é quando já ocorre o homicídio, mas existe todas essas outras categorias que geralmente precedem esse homicídio. E em relação ao estupro, 32.916 casos foram relatados em 2018 pela mídia, e desses 29.430 foram cometidos só por um homem, por um abusador, e 3.349 foram cometidos por 2 ou mais, que é o chamado estupro coletivo. E também desses dados, 137 foram considerados estupros virtuais, que é quando aquele cara termina um relacionamento e aí compartilhava fotos íntimas com a sua companheira, e aí depois fica ameaçando expor essas fotos íntimas ou para familiares, ou para amigos, ou para toda a rede da internet. E de todos esses dados do estupro, desses 32.916 casos, 43% das vítimas possuíam menos de 14 anos. Então, é algo que vai atingir tanto as mulheres no geral, quanto essas mulheres consideradas menor pela Constituição. A violência doméstica, tiveram 14.796 casos no Brasil.
E a maior parte foi cometido por companheiros e ex-companheiros, cerca de 58% desse total, e os outros 42% foram cometidos por parentes, como pais, avós, tios, padrastos. Em relação ao feminicídio, 15.925 mulheres foram vítimas, estavam em situação de violência doméstica, e os companheiros e ex-companheiros corresponderam a 95,2% dos autores desses crimes. Os crimes contra a honra, que são esses crimes online, foram registrados 2.788 casos, e a maior parte desses agressores, dessas pessoas que faziam essas ameaças, tinha algum tipo de relação com a vítima, cerca de 57,8%. Já a importunação sexual, que é a quinta categoria relatada por esse relatório, 72 casos desse tipo de crime, e 97% deles, os agressores eram pessoas desconhecidas da vítima, ou seja, porque pegou foto em alguma rede social e aí, enfim, existem várias formas, e aí ao longo do programa a gente vai estar falando um pouquinho sobre elas também. Eu vou passar para a Daça, que ela vai falar um pouquinho em relação a lei, assim, exatamente, tanto da Maria da Penha quanto do feminicídio, e também sobre a lei mais recente, que é em relação à importunação sexual. Bom dia. Então, eu vou começar a falar sobre a lei do feminicídio, sancionada pela presidenta Dilma. Ela incluiu no artigo 121, que é o crime de homicídio, um inciso que especifica o crime contra a mulher, o homicídio contra a mulher pela razão de ser mulher. Então, como Mayra já falou, é um inciso que trata sobre esse tipo e caracteriza, antes chamado de crime passional, em que existia um atenuante, porque era um crime feito como eu posso dizer, em uma situação, eles diziam, de extrema emoção, pelo fato do assassino, pelo fato do crime ter sido cometido em razão do amor que ele sentia, junto com uma sensação de frustração, de raiva, entre outras coisas. Isso acabava atenuando o crime, o que é um absurdo. Então, depois de longas discussões, foi sancionada essa lei que tirava o homicídio passional e instituía o feminicídio como lei para o Código Penal brasileiro. Em 2018, um conjunto de leis foi aprovado, e nesse conjunto de leis foram introduzidas leis da importunação sexual, que vamos falar daqui a pouco, e dentro desse pacote também acrescentou a pena do feminicídio, que geralmente é de 12 a 30 anos, mas se esse feminicídio for constituído em descumprimento de uma medida protetiva da Lei Maria da Penha, ele pode ser aumentado de 1/3 à metade. Então já dá um impulso maior, porque o objetivo dessas leis, é óbvio, é controlar o feminicídio e as formas de violência contra a mulher. Na Lei Maria da Penha, que é sancionada em 2006, ela trata de de um grande acervo, um mais completo que nós temos até hoje, sobre a violência contra a mulher. Então, por exemplo, no artigo 17 dessa lei, ela institui que é proibido o uso de uma medida muito usada antes dessa lei e que era como ficava conhecida a violência contra a mulher. As pessoas diziam que quem bate em mulher, ele batia porque era fácil, era só ele pagar cesta básica. Porque existe uma lei que tratava dos crimes de menor potencial ofensivo, que era como era tido a violência contra a mulher, e essa lei traz objetos para não prender a pessoa, né? Se um crime é de menor potencial ofensivo, ele pode ser cumprido por outras formas, e não com a prisão, porque seria a nossa última instância. E quando trouxe a Lei Maria da Penha, um dos principais objetivos era tirar esse estigma, dizer que não é assim que funciona. Então,
saiu de uma multa, saiu de cumprir uma cesta básica para de 1 a 5 anos de prisão, o que já é uma grande coisa. Vou passar para a Ana ele também falar um pouco. Bom dia, gente. Então, como as meninas aqui relataram um pouco sobre o feminicídio e todas suas formas de violência contra a mulher, eu vou frisar aqui o fato de que o feminicídio ele pode ser uma nomenclatura nova dos dias atuais, mas é algo que acontece há muitos e muitos anos. Não é algo de hoje, porque a violência contra a mulher não é algo atual. É algo que a gente vê há muitos e muitos anos acontecendo, desde a chegada dos colonizadores no Brasil, que a mulher é vítima de violência sexual, violência psicológica e dentre outras formas de violência. Os colonizadores, quando chegavam em determinados países, eles usavam do estupro como arma de guerra para poder demonstrar domínio em determinado território. E assim as mulheres desses determinados territórios já sofriam abuso dos colonizadores que ali chegavam. O feminicídio, ele é considerado um crime de âmbito privado. Por que de âmbito privado? Porque na maioria das vezes ele ocorre no ambiente onde a vítima reside, ele ocorre no ambiente onde a vítima trabalha e na maioria das vezes é cometido por uma pessoa, um homem, a quem a vítima se relacionava de forma afetiva, podendo ser um marido, um pai, um namorado, um irmão, um padrasto e qualquer outro homem que se relacione, tenha um relacionamento afetivo com a vítima. Mas também o feminicídio, ele não é só um crime de âmbito privado, ele também se tornou um crime de âmbito político. Por que de âmbito político? Porque quando o crime acontece apenas ali, silenciosamente, em uma casa, ele não se destaca tanto quando ele vai acontecendo em outros ambientes, como no local de trabalho da vítima, como no espaço de estudo da vítima. Aí ele vai se tornando um problema social, um fenômeno social. E todos os fenômenos sociais, eles têm que ser trabalhados através de políticas públicas, através de estratégias que possam vir a dar soluções para essas problemáticas. É importante falar também que o Estado tem o dever de proteger as vítimas de feminicídio e de todas as outras formas de violência contra a mulher, investindo diretamente em órgãos, em setores e políticas públicas que protejam e que possa coibir, possa diminuir, tentar ao menos diminuir esse crime em nosso país e em todo o mundo. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as várias formas de crime de violência contra a mulher, porque não só se restringe ao feminicídio. Há diversas formas de violência e algumas delas estão relacionadas ao tráfico de mulher, a maus tratos, assédio sexual, abuso sexual, a privatização da liberdade dessa mulher com seus companheiros, por alguma razão, proíbe suas mulheres de sair, de trabalhar, de estudar. Qualquer ato ou conduta baseada em gênero que cause morte ou dano e sofrimento à mulher, sofrimento esse psicológico, físico ou sexual, é considerado violência contra a mulher. Eu vou passar agora
para a Mayra, para a gente dar continuidade no debate. Eu acho que já ficou, através da nossa exposição, claro, de como a gente conhece de uma forma mais popular uma forma de violência contra a mulher, ou seja, pela violência doméstica, ou seja, pelo próprio feminicídio, mas que, na verdade, toda essa opressão contra as mulheres de uma forma geral é algo muito estrutural da nossa sociedade, do tipo, um nível tão estrutural que nem as próprias mulheres escapam dessas situações. E eu acho que isso pode ser muito evidenciado pelo próprio movimento feminista, que visa essa noção de que estamos numa sociedade totalmente patriarcal e totalmente machista, e que isso atinge nosso cotidiano, nosso dia a dia, que a gente se insere nesses mecanismos, nessas ferramentas que essa estrutura disponibiliza para a gente, e a gente só faz a manutenção dela. A gente não consegue, mesmo identificando, a gente não consegue acabar com ela. A gente só vai tentando reconhecer o que a gente faz e o que possa ser isso, que isso possa ser machismo e possa ser uma forma de violência contra a mulher, e tentar minimizar isso. Porque eu estava até falando com o Marcelo esses dias, algumas músicas que a gente escuta e que a gente sabe que despreza algum público, ou seja, mulher, ou seja, outros públicos de minoria, mas, sabe, do tipo, se você for, hoje em dia, se você for desprezar todas as músicas problemáticas, você não vai ouvir nada. E isso é muito sério, porque se você for ver até na produção MPB, que aí a galera sempre coloca o MPB como uma coisa mais culta que existe, mas se você for ver na produção das últimas décadas dos anos do século do 1900, do século 20, do século 20, as últimas décadas do século 20, era um conteúdo super machista, só que era ali no Bossa Nova e tal, então amenizava. Aí a galera vai e coloca o funk como o único lugar onde contém conteúdo machista, mas não é isso, não é assim. E isso só coloca para a gente poder visualizar tanto as formas sutis, que são essas formas que vai inserindo assim, no nosso dia a dia, como as formas explícitas dessa violência de gênero, dessa violência contra a mulher. E algumas formas sutis seriam através desse processo de invisibilização, que, como ele falou, é algo que vem desde o processo de colonização. A gente era só mercadoria, a gente era só algo para ofender o outro, algo para tornar de alguém. Nunca era a gente não era a gente. Nós não éramos nossas próprias donas. Sempre ou era o pai que ia conduzir nossa vida, ou era o marido que ia conduzir nossa vida. E depois tem o próprio machismo na mídia, como eu falei, está inserido no nosso dia a dia. A gente hoje, mais do que nunca, está com a mídia em todos os cantos. Tem o próprio humor machista. A gente viu essa semana a condenação de Danilo Gentili, um humorista, como se diz, que não cansa de tecer comentários monstruosos sobre minorias, tanto gordofóbicos quanto machistas, e acha que isso é besteira, que estamos no século tudo é politicamente correto, mas, gente, é só se tocar, sabe? Dá pra fazer piada sem ferir a existência do outro, e a gente tem muita gente que faz isso, tipo Tata Werneck, consegue fazer isso, e muitos outros conseguem. Aí essa galera acha que é só de forma a atacar o outro, é só zoando com outra pessoa que vai conseguir fazer as outras pessoas rirem. Eu lamento, você é um humorista muito ruim, se for depender disso, né? Tem a própria publicidade machista. A gente viu nos últimos anos desenrolando esse processo de campanhas de cerveja, né? A gente viu algumas coisas mudarem, mas outras nem tanto. Que eu acho que tem aquela outra questão do tentar se adequar ao movimento feminista, ao movimento de LGBT e tudo mais, e tentar adequar as propagandas aí só para tentar conquistar o público, e na verdade não é uma conscientização, mas eu acho válido, mesmo que a intenção não seja válida, mas eu acho válida essa inserção,
que é em relação à mulher que serve o homem nas propagandas de cerveja, a mulher super sexualizada, sempre tá com biquíni. Acho que vocês nunca foram num bar e a pessoa está de biquíni te servindo ou de sunga, né? Mas nas propagandas, todos os lugares, nem na praia, todos os lugares as mulheres estão de biquíni e servindo a galera. Então, seria um local que eu ia duvidar muito, nem só pelo fator de sexualização, mas tipo, higiene assim mesmo, né? Uma pessoa praticamente nua, servindo coisas pra você, então é meio estranho isso. E aí tudo isso, essa forma sutil, provoca um controle nessa sociedade de todas as pessoas inseridas, de todos os indivíduos, e pode ir rumo às formas que são invisíveis, ao nosso ver, mas que são já formas explícitas, mas que a gente não considera tanto. Porque, como eu falei, a gente vai mais pela forma comum, que é a própria violência, quando chega a violência física. Mas tem as chantagens emocionais, do tipo, você vai sair com suas amigas? Não. Vai me deixar sozinho? Vixe, não saia não. Ou culpabilizar, isso só deu errado porque você ficou fazendo isso, ou porque você saiu com as suas amigas, se você não tivesse saído, eu não tinha feito isso, isso e isso. Ou nas formas de humilhação, você tem isso porque eu te dei isso. Você só é você agora porque eu casei com você, porque eu trabalhei, nunca deixei de trabalhar para poder te dar as coisas. E isso tudo ampara o abuso psicológico. Depois que vai chegar na ameaça, no estupro, na agressão física e o ápice que seria o feminicídio. Então, você, como a gente já viu vários movimentos também nas redes sociais em relação a... Não adianta você homem, tá falando que você é feminista, que você não agride as mulheres e não sei o que lá, sendo que ou você compactua, você deixa seus amigos viverem relacionamentos que eles querem controlar, ou o corpo, a existência da própria mulher, porque eu acho que vai bem além do controle do corpo quando você quer colocar roupa que a pessoa quer usar, ou não quer deixar ela ir para lugar tal e tal. Não é só controle do corpo, é controle da existência como um todo. Tipo, eu defino quem serão seus amigos, eu defino com que roupa você vai sair, para onde você vai sair, e você tem que sair comigo. Aí eu vou passar para a Dacia para ela falar de um momento que a gente teve, numa saída que a gente fez aqui em Santo Amaro mesmo, e que a gente discutiu algumas coisas em relação a assédio, né? Porque chega a isso, mas como o próprio discurso do homem tenta minimizar a situação, porque como não são eles as vítimas da situação, então para eles não tem problema, é tipo, todo mundo faz. E como é contrastante quando eles colocam outras situações idênticas, com outras pessoas como protagonistas, e se acham no direito de culpabilizar aquela situação, de dizer que está errada, mas a deles estão certas. Basicamente, quando você sai, quando você está numa festa, e você quer se encontrar com a menina, você quer conhecer aquela menina, existem outras formas de se aproximar do que puxar o cabelo, do que puxar o braço, do que puxar. A pessoa está ali existindo e você está puxando ela para o local onde você está, sem nem perguntar se ela está a fim de ir, se ela está a fim de estar ali. E também uma situação um pouco engraçada que aconteceu nesse mesmo dia. Como a situação, as coisas de briga, vamos colocar assim. Assim, quando a mulher reage ao assédio, bem colocado, ela está errada. Ela é grossa, ela é grosseira, ela não deveria fazer aquilo, mas ela está sendo atacada. Embora você ache que não é um ataque, ela está sendo atacada. E ela tem direito de se defender. Ela tem direito de se sentir invadida. Ela tem direito de resposta se você faz isso com ela. Sim, uma conversa aqui. Mas, pronto, quando você se aproxima de uma mulher e você dá em cima dela, e ela diz que não quer, e aí você insiste, e ela está dizendo que não quer, aí aparece alguém, um companheiro, uma figura masculina,
e que pergunta o que é que você está fazendo ali? Por que é que você não deixa a companheira, a namorada dele em paz? E aí você se sente acuado, mas você não se sente acuado porque você está invadindo a existência de outra pessoa, de outra mulher. Você se sente acuado porque você está invadindo a propriedade de um homem, de outro homem. Então você não, o homem não enxerga a mulher como um ser. Ele enxerga a mulher como uma propriedade de outro. Se ela não tem um namorado homem, ela pode estar ali à sua disposição e ela tem que fazer o que você quer. Agora, se ela está acompanhada de outro homem, você não pode, porque ela já é de outro homem. Esse é um pensamento comum para os homens, em geral. E aí a gente vê como a gente também, em situações parecidas, a gente acaba usando isso como mecanismo de defesa para afastar essa galera. Tipo, quando a gente tá numa festa e alguém tá importunando muito, a gente fala, não, a gente namora, ou tipo, meu namorado pede pra algum amigo aparecer ali do nada, fala que é namorado pra ver se livra da pessoa, porque parece que o não direto da pessoa, da mulher, não é suficiente pra pessoa se tocar aqui, ei, não vai rolar nada porque eu não quero. Tipo, sempre tem que ter um outro homem envolvido pra perceber que não quer, realmente. Eu queria ressaltar aqui rapidinho que, assim, pra mulher conseguir um pouquinho sequer da mesma, se igualar aos direitos que o homem tem hoje em dia, foi preciso muita luta, bastante luta mesmo. Ainda voltando lá para a época da colonização, a mulher daquela época não tinha direito a nada, nada mesmo. Poucas que se atreviam e lutavam por direito à educação, que naquela época a mulher não podia estudar, por direito à vida política, que naquela época a mulher também não poderia ser inserida na vida política, por direito ao divórcio, que foram muitos e muitos anos para a mulher conseguir ter direito ao divórcio. Enfim, para a mulher conseguir realmente ter voz, ter destaque, tanto na mídia, quanto para, digamos assim, para o poder público, a mulher se destacar frente ao poder público, foi lá mais ou menos em 1980, nos movimentos feministas, quando a mulher conseguiu ter uma vozinha para poder, sim, vir, continuar lutando para garantir um mínimo sequer de direito que a gente tem hoje, que é o direito ao voto, que demorou muito para que a mulher pudesse votar, para que a mulher pudesse ter direito, que a mulher pudesse ser inserida na vida política, para que a mulher pudesse ganhar um pouquinho perto do que o homem hoje em dia ganha. Então, para ter todas essas conquistas, a mulher precisou lutar bastante. Então a gente deve sempre lembrar que essas lutas começaram lá atrás, não é de hoje. E que a gente também não pode parar, a gente deve continuar. A gente deve continuar, a gente deve insistir, porque nós devemos ter os mesmos direitos. A nossa busca não é para aniquilar os homens, não. A gente quer igualdade, igualdade de gênero, igualdade de direitos. Porque somos pessoas normais, como os homens são. Então, por quê? Só eles podem ter todos esses direitos, podem estar em determinados espaços, podem usar o que eles quiserem, podem fazer da vida deles o circo que eles quiserem, a gente não. A gente deve se questionar e continuar buscando por isso. A gente não vai, digamos assim, da noite para o dia, conseguir conquistar tudo isso. Mas se nós mulheres continuarmos a nos unirmos e buscar por isso, a gente vai chegar, nem que seja em 50% dessas conquistas. E é isso que eu prezo muito, é isso que eu vou tentar, na minha caminhada profissional, fazer a minha parte. Vou passar para a Mayra agora. E, André, engraçado, um pouquinho aí do que você retratou, é como a gente foi privada de tanta coisa ao longo das décadas, assim.
e a ter acesso à educação, ao mercado de trabalho e tudo mais. E quando eles perceberam, por exemplo, agora, no século XXI, que nem isso ia segurar a gente, que a gente estava conquistando, aí resolveram matar a gente, sabe? Do tipo assim, ok, vocês conseguiram sair das nossas amarras, das amarras do sistema, mas eu acho que a existência de vocês ainda é menos que a minha, então logo tem que ser aniquilado e desprezado. E é muito triste, eu fico muito triste quando vejo tantos casos de feminicídio, principalmente nesse novo ano, 2019. Eu fico muito triste quando um candidato que se elege e um dos seus discursos é desprezando a mulher. E como isso tudo, além da pressão da mídia, a gente tem a pressão da própria política social, que queira ou não, a política nesse nível partidário e tudo mais vai pegando a política social, de como isso vai afetando nosso pensamento. E como colocou isso, a gente nos colocou como mais medo ainda, porque hoje eu sinto que eu tenho mais medo do que eu tive ano passado, por exemplo. Sabe? Porque eu juro que certas pessoas e certos pensamentos eu não esperava, assim. Ou ver certos pensamentos de certas pessoas, ou ver certas pessoas concordando com pensamentos de alguma outra pessoa. E como isso me deixou, assim, assustada e desconfiada. Eu não sei mais em quem eu posso confiar. Não sei mais até que ponto o outro aceita a minha existência e me respeita essa existência que eu tenho. Até que ponto ele me vê como detentora de direitos e deveres tal como ele, sabe? E isso vai, se a gente for pegar mais fundo, como eu falei, desse problema nosso estrutural, sociedade, a gente vê o problema do que é tornar-se homem e o que é tornar-se mulher. E o que cerca isso tudo. E aí eu fiz algumas anotações em relação ao processo de tornar-se homem, está muito ligado à virilidade sexual dele. De tipo, o reconhecimento do próprio corpo e do próprio poder sexual do corpo, de poder, pela coisa da espécie, poder copular com várias fêmeas, pela espécie, assim, um nível mais animal possível. E pela virilidade laborativa também em relação ao trabalho, ao exercício do trabalho. Tipo, sempre o homem teve acesso ao trabalho, muito mais fácil que as mulheres. E isso na nossa sociedade ocidental, óbvio, que a gente tem que relativizar que existem outras formas de vivência sociais, que as coisas são diferentes do que a gente vive, mas como a gente está mais específico na nossa sociedade, a gente pode ver como as coisas são bem desse jeito. E como a mulher está mais ligada a dispositivo amoroso e materno. É sempre mulher para casar, para ter uma relação e para ter filhos e criá-los. E a existência da mulher só é completa se ela pega tudo isso. E ao homem só é completo se ele estiver com alguém, porque a gente vê muita zoação no nível de adolescentes, pré-adolescentes, que o guri, sei lá, 15 anos é zoado porque ainda não fez nenhuma relação sexual. E gente, ainda é uma criança, um adolescente, sabe? E já a mulher é totalmente repreendida pelo mesmo motivo, sabe? E ao acesso ao trabalho. Tipo, o homem pode estar em qualquer setor, sempre, qualquer espaço. Eu estava vendo algumas vagas de emprego nos últimos dias, e como, por exemplo, ajudante de produção é restringida a homem. E eles botam lá tudo no masculino mesmo. Não é no nível masculino do tipo, é universal que vai abranger. Não, é masculino real. Porteiro também. Sempre não tem essa outra opçãozinha do azinho ali que pode contemplar mulheres nessa área de trabalho. E aí, tudo isso, com o homem com essa virilidade sexual e do trabalho, com a mulher ligada ao amor e ao materno, a gente vê como caminha para essa situação em que a mulher sempre está numa carência de um homem para poder legitimar a sua própria existência, com base nesse amor que vai receber. Que ela precisa encontrar o homem da vida dela, ou seja lá o que for, mas ela precisa encontrar uma pessoa que vá colocar a existência na sua própria vida, que vá ter os filhos desse homem, porque nem ter os filhos em conjunto, é sempre, eu preciso dar um filho para esse homem, eu preciso ser mãe dos filhos dele.
E parece que a sociedade, no geral, só aceita a existência da mulher que seja um e outro. A gente vê muitas mulheres que abandonam essa coisa da maternidade porque não vê sentido. Eu sou uma delas, eu não tenho nenhum interesse. E a gente vê como falar, é só uma fase. Ah, você vai mudar de ideia, sabe? Sempre é tipo algo passageiro. Você, para sua existência ter sentido, você precisa ser mãe. A vida de uma mulher só se torna completa a partir do momento que ela é mãe. A vida de um homem só se torna completa a partir do momento que ele consegue se formar, ter um emprego e ser estável. E fica assim. E ter uma pessoa para passar o resto da vida, mas a nível sexual mesmo. E eu vou mostrar, assim, pegar um pouquinho antes da gente continuar esse papo nessa linha, de uma música que está fazendo sucesso agora, nos últimos dias. Pelo menos já tive contato com mulheres que conhecem essa música. E que são músicas cantadas por mulheres, por Luana Prado e Maiara Maraíza. O nome da música é Cobaia. E como elas colocam esse nível de submissão e dessa necessidade do homem como legitimador do sentido da sua própria vida. Que você não pode ficar sem aquele homem, porque aquele homem que pôs sentido na sua vida. E se você não ter ele, você precisa estar inserida de alguma forma na vida dele. Porque se não tiver isso, acabou tudo. E aí a gente vai ouvir essa música e depois vocês podem me ajudar a discutir sobre ela. Momentinho.
Tá, quais são os seus comentários em relação à estrutura dessa música, em relação ao que a gente já estava falando aqui? Bem, essa música, como todas as outras, ela tem um apelo, ela tem uma letra chamativa que muitas vezes faz a gente cantar e se divertir sem nem examinar, como acontece com várias outras. Mas a estrutura dela é... não sei nem como explicar. Porque, assim, é exatamente submissão a palavra, acredito eu. Porque, assim, antes de amar alguém, testa esse amor em mim. Antes de beijar alguém, testa esse beijo em mim. Ela se coloca na situação que, ok, você vai amar outra pessoa, e você vai beijar outra pessoa, e você vai estar com outra pessoa. Mas esteja comigo também, entende? Então, ela... se coloca em uma situação em que ela deixa à mercê dele, como se ele pudesse fazer o que quiser sobre ela. E tem esse trecho aqui que é bem polêmico. Me prenda, me usa e saia, a ser emprego de cobaia. Isso é ser um objeto, isso é ser tratado como objeto. E não foi um homem em si que está cantando. É a mulher que está... apenas me use e pronto. E acaba se pondo numa situação em que eu posso ser a outra. Tipo, tem certas mulheres que elas mesmas se diminuem e se colocam em um papel e que não é para ser colocada. Caraca, isso eu acho desnecessário. Eu digo, poxa... certas mulheres correm tanto perigo, lutaram tanto, fizeram tantas das coisas para ter um direito, para se colocar no lugar de destaque também como homem, porque não há um melhor e nem pior do que o outro, todos são as mesmas pessoas, os mesmos direitos, e chegam pessoas que se autodiminuem. Aí, caraca, onde é que está seu amor próprio? Tudo na vida gera pelo seu amor próprio. Eu me amo, então eu quero conquistar, eu vou conseguir e ninguém vai querer me diminuir por isso. Tá, primeiro, antes das meninas responderem, eu quero te fazer uma pergunta. Não, eu quero te fazer uma pergunta. Em tudo que foi falado aqui, você entendeu que essa nossa situação feminina, ser mulher para o homem é toda uma questão histórica, toda uma construção machista, patriarcal, histórica. Então você não tem que julgar uma mulher estar cantando um trecho desse, sendo que ela foi educada para isso. Você entende essa diferença entre você estar uma pessoa que tem uma consciência sobre o papel dela na sociedade, cantar uma música, e uma pessoa que teoricamente não tem? Você entende a diferença? Eu não estou falando com a questão do que se foi falado, tipo, batendo de contra. Não, eu apoio totalmente, sim. Mas eu estou dizendo assim, vamos se colocar num papel contrário. Se fosse um homem cantando para uma mulher que só quero lhe pegar, lhe usar e pronto. Tem. Então é isso. Porque o que eu digo? Caraca, se tem uma mulher que briga pelo seu direito, aí vem outra e diz, não, a gente tem que ser assim mesmo, tem que ser submissa. Oxi. Não é assim. É um homem, é que nem um homem. Eu se posiciono, sou muito a favor que a mulher tenha seu direito na sociedade, com certeza. Aí chega um outro homem, não, a mulher para estar dentro de casa na pia, lavando roupa, fazendo comida, só isso. Não, e não é. Se eu tenho o direito de estudar, fazer uma faculdade, administrar a empresa, sei lá, tanto faz, a mulher também tem o mesmo direito. Mas eu tenho certas pessoas que querem diminuir isso. Então, eu creio em mim que seria bom se todos andassem com o mesmo pensamento. Você tem o mesmo direito que eu. Não, e eu sei que isso é meu, isso é de mim. Não quer dizer que eu vou conseguir convencer, mas eu quero colocar isso em você. Como o André falou, numa situação histórica, a mulher sofre há muito tempo. Isso já vem de antes, não é de agora. Não é uma situação que está se passando agora. Mas deixa eu passar para as meninas, porque eu sei que elas estão agoniadas de falar.
Então, essa fala de Mauro é um exemplo do que a gente está citando aqui, de como tudo isso é estrutural, sabe? E como isso cega a gente, de certa forma, e nos coloca em situações que a gente se contradiz, porque está inserido no nosso dia a dia, está inserido na forma que a gente foi educado. É muito, muito complicado você citar certas mulheres, colocando o próprio termo usado por você, porque o que seriam certas mulheres? A gente estava falando... Acho que eu falei com uma série ontem em relação aos papéis quando a mulher tem uma vida sexual mais ativa e ela é nomeada de uma forma, e quando o homem tem uma vida sexual mais ativa é nomeado de outra, sabe? E é justamente certas mulheres que elas são encaixadas, tipo certas mulheres que não condiz com o padrão de mulher estabelecido pela sociedade patriarcal, que é um padrão amoroso e um padrão ligado a essa submissão ao homem, ligado a essa atividade materna. Então, Mauro, eu acho que você, como na área de direito, sabe que é impossível todo mundo ter o mesmo pensamento. E é justamente por isso que existe sua área, é justamente por isso que vocês tentam chegar a... Como você sabe, cada caso é um caso. Vocês têm um material que legisla sobre 50 mil coisas, que a gente tem uma legislação muito ampla, mas mesmo assim não consegue pegar tudo, e mesmo assim cada caso é julgado separadamente, com todas as especificidades dele. Então, você você sugerir que todas as mulheres pensem de uma mesma forma, eu acho que é cômico, chega a ser cômico, porque a gente vive numa sociedade desestruturada, e desestruturada por essa estruturação patriarcal que coloca a gente um contra os outros, e coloca a mulher numa posição hierárquica inferior ao homem. Então, tipo, não dá pra você ter esse tipo de desejo do jeito que a gente tá. E é justamente isso quando a gente fala que a gente faz a manutenção disso. A gente usa as ferramentas que o próprio sistema dá pra colocar ele, deixar ele em atividade. E é falas como a sua que consegue deixar ele em atividade. Falas como a dessas cantoras que consegue deixar a atividade. Mas essa situação, essa estrutura patriarcal vitima tanto homens quanto mulheres. Sabe, a gente está tratando do feminicídio, a gente está tratando de violência doméstica, que é voltada especificamente para a mulher, mas o machismo em si faz vítima sem distinção de sexo. Faz vítima quando fala que o homem não pode chorar, porque o homem está ligado à racionalidade e não à emoção, e quem está ligado à emoção é a mulher, então a mulher quando chora, você pode chorar sim. Só não chorar muito, viu, porque não é nem porque vai fazer mal para você, é porque pode estragar, borrar sua maquiagem, sabe? Então, eu acho que mais importante do que ter esse desejo de que todo mundo pense igual, é você perceber por que todo mundo pensa diferente. Perceber o que foi que fez com que todo mundo ficasse nessa guerra de sexos, usando um termo bem banal, mas que é veiculado e já teve, eu acho que série, filme sobre isso. Mas a gente se coloca nisso, e a gente, todo dia, a gente ajuda com que isso se mantenha. Então, reveja sua forma de atividade, de ação. Não estou falando que todas as ações são machistas. Estou falando que a gente faz, eu faço. A Daça faz, Anderley faz. A gente não consegue escapar disso. A única coisa que a gente pode fazer é fazer uma autocrítica. Falar, caraca, eu fiz aquilo e foi muito escroto e foi muito machista. O que eu posso fazer para tentar reverter a situação ou não repetir? Então é isso que a gente pede para todos os homens, sabe? De uma forma geral, não só para você, depois dessa fala. Nunca coloque mulheres como certas mulheres. Mulheres são todas mulheres. E cada uma tem seu jeito de ser. Como todos os homens têm seu jeito de ser. A maioria são escrotos, mas todos têm seu jeito de ser. Não foi dizer... O colocado não foi dizer certas mulheres colocando... incluindo todas. Eu digo não incluindo todas em questão de que a palavra certas mulheres. Porque tem mulheres que, em vez de ajudar a campanha, fortalecer, acaba se dissipando, entendeu? Tem homens que apoiam literalmente a causa, tem mulheres que lutam literalmente a causa, e tem pessoas que literalmente não estão nem aí. Deixa esse povo lutar, deixa esse povo brigar. Eu tenho um pensamento que seria legal se todos lutassem junto. É que nem nossa causa, vamos colocar uma coisa daqui, nossa causa do nosso ônibus quando estava na lei do transporte. Seria bom se todos estivessem ajudando, porque a causa ganharia mais força. Então, se todos tivessem a favor de lutar contra o feminicídio, você não acha que teria uma força maior
É só isso. O meu desejo é que todos fossem apoiar uma causa que fosse de verdade e não chegar a uma coisa tão banal que são colocadas numa rede social, colocada numa televisão, e a gente meio que apoio. Chega um Big Brother, nada contra quem assiste, mas chegar um Big Brother, tá assistindo noites e noites, torcendo, ligando, quero que essa pessoa ganhe e tal, que é uma coisa tão desnecessária e tanta coisa acontecendo no nosso Brasil, no nosso mundo, e a gente meio que deixa desapercebido. Por quê? Porque eu só estou ligando para mim mesmo. É só. Eu entendo. Estou tentando entender o que você quis dizer, mas acho que o que todas nós estamos querendo dizer é que a gente tem que perceber que isso é uma construção social, entendeu? Todas nós, mulheres e homens, a gente nasce numa sociedade machista, racista, homofóbica. Nós nascemos nessa sociedade, essa é a nossa sociedade. A partir de quando você se determina uma mulher, por exemplo, feminista ou simpatizante da causa, quer dizer que você está disposto a desconstruir todos os dias o seu preconceito, entendeu? Quando você se diz simpatizante de alguma causa ou dentro exatamente da causa, você quer desconstruir esse estigma. É o que eu falo até para quando eu entro numa conversa com amigas e tudo mais, que não entendem tão bem o porquê do feminismo. Eu sempre explico. E às vezes acham que tem medo de errar, não entram porque, vou errar e aí vão me crucificar. E eu sempre explico, nós somos humanos e nós erramos. Eu hoje, ao sair daqui, posso falar algo que é machista. Cabe a mim ouvir quando alguém vier me dizer, olha, isso aqui não é legal. O seu comportamento ofendeu alguém. Ou está invalidando uma causa, invalidando uma pessoa. E eu falar, poxa, desculpa. E rever o que eu estou fazendo. Esse é simplesmente posicionamento. E é óbvio que nós queremos que todas as pessoas lutem por essa causa. Lutem para que não exista uma minoria. Em nenhum caso. É óbvio que esse é o nosso desejo. É óbvio que nós não queremos que isso perpetue. Nossa luta é justamente para o contrário. Só que a gente tem que saber e tem que ser realista ao pensar que não é assim. Nós temos exemplos vivos disso. Você acha que nossa sociedade não seria machista se ela não tivesse elegido o presidente que elegeu? Entende? O quão preocupada nós ficamos? Machista, homofóbica, racista, exatamente. Então, a gente queria muito que a sociedade toda entendesse pelo que nós lutamos. Mas, infelizmente, não é assim. Então, alguns comentários, a exemplo do que você fez, parecem diminuir a nossa luta. Ou parecem que, às vezes, nós queremos segregar algum grupo. E não é assim. Só que tem que saber onde você se encaixa, entende? Voltando lá para a fala de Mayra do início, e deixando o Mauro um pouquinho aqui de lado, vamos ignorar ele por uns instantes. Mayra, ela passou para a gente alguns números de estatísticas, de números de feminicídios do ano de 2018, de estupros, de tantas outras formas de violência contra a mulher. Só que esses números que a mídia expõe não chega nem perto do número real que realmente de violência, de feminicídios, de casos de estupros, de abusos que acontecem diariamente, tanto no nosso país quanto no mundo. Porque o número, a quantidade real não chega para a sociedade. Porque, na maioria das vezes, quem passa esses dados, quem, digamos assim, trabalha nos meios de comunicações, trabalha nos setores onde estudam esse quantitativo, são homens. Então, eles vão diminuir, eles não vão passar o quantitativo real, para eles não, digamos assim, é uma forma deles passar para a sociedade que não é tão grave assim, quanto a gente tenta mostrar. E também por medo de denúncias.
E assim, a gente se depara, põe ali no Google, pesquisa alguma coisa, ou vê em algum site, ou vê nas redes sociais, na TV, um número, mas saibam que podem arredondar, arredondem à vontade esse número, porque não é só essa quantidade de abusos, não é só essa quantidade de feminicídios, não é só essa quantidade de estupros, é muito mais. Pensem o dobro daquele número, porque as pessoas que dominam esses meios de comunicações, na maioria das suas vezes homens, eles fazem de tudo para diminuir o quantitativo que a mídia vai passar para a sociedade. Então, se esses números já nos assombram, já nos assustam, se a gente parar para pensar no número arredondado, nessa quantidade arredondada, é de apavorar, não é isso? Então, eu lembrei que eu dei uma lida em umas pesquisas que eu estava fazendo para estar aqui hoje, e eu vi que isso acontece. Então, é bem importante a gente entender que os números são mais assustadores do que a mídia expõe. Vou passar para as meninas agora. Um exemplo claro sobre a diferença entre o homem e a mulher é quando a gente coloca no Google. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto essa imagem, esse print, mas assim, homem é morto por onça, leão, cobra, sucuri, segurança e por tráfico. E mulher, quando nós colocamos mulher é morta por no Google, mulher é morta por namorado, mulher é morta com golpe de canivete pelo companheiro, mulher é morta a facadas pelo marido, mulher é morta por companheiro após discussão pelo volume da TV. Então, vocês veem a discrepância? Vocês veem que o número de assuntos sobre mulher e como ela é morta é basicamente pelos seus companheiros e conviventes em família e pelas relações sociais onde elas apenas existem. Não fazem nada além disso. E não adianta culpar a vítima, porque nesses casos não existe culpa da vítima. Você vai matar alguém, até em um caso que a sociedade pode colocar como extremo, por exemplo, mulher traiu. Mesmo assim, ela não merece ser morta. Ela não pode ser morta. Ok, ela fez uma conduta que ela não deveria ter feito, de acordo com a sociedade, já que ela está em um relacionamento. Mas, como eu posso colocar, a punição, se eu consigo colocar assim, dela, não pode e não deve e não deveria chegar à morte. Mayra, vai falar alguma coisa? Também indo para esse nível de notícias que a gente vê no feed do Facebook ou do Instagram, seja lá o que for, eu vi um caso esses dias de uma mulher que ela foi deixar o filho na escola e após deixar, o ex-companheiro atirou 5 vezes contra ela e a matou. E a gente vê também casos em que o feminicídio está junto com até o infanticídio, de um homem que raptou as crianças, matou as crianças e depois foi e matou a mulher. Isso tudo porque por essa coisa de propriedade, do tipo, a mulher é minha, os filhos são meus, não são nossos, são meus filhos, eu que os trouxe ao mundo. Tipo, a mulher carregou 9 meses e sofreu, e tanto para tê-lo quanto para ter carregado, mas o filho é meu porque eu que implantei a sementinha, mas são meus, assim. E se a mulher, que é minha, não me quer mais, então ela também não vai ter meus filhos e ela também não vai se envolver mais com ninguém. Então eu tenho o direito de matar. E aí eu vou matar ela, e como eu também não quero, provavelmente eu vou me matar depois e eu não quero deixar meus filhos sozinhos, então eu vou matar meus filhos também. E aí a gente vê como essas situações geralmente sempre vai ou por uma ameaça de fim de relação, ou pela próprio fim do relacionamento, e como isso traz, por toda essa estrutura que a gente falou social, dois cenários, um para a mulher e um para o homem. O cenário para a mulher é que, tipo, é muito difícil você sair de uma relação dessa. É muito comum a gente ouvir
muitas vezes homens que se dizem simpatizantes da causa contra a violência à mulher, dizendo que porque ela não sai, porque se ele está batendo ela, ela não vai denunciar, porque ela não acabou o relacionamento, porque ela não vai morar com a mãe, não sei o que lá, e sai da casa. Mas não é assim, sabe? Não é assim porque muitas vezes a violência foi por tanto tempo e de tantas formas que é minimizada. Parece que, ele estava nervoso. Ele prometeu para mim, chorou e disse que não vai mais fazer isso. E aí vai sendo recorrente, a mulher consegue enxergar a situação, consegue ver que não vai sair daquela situação, porque aquela relação está totalmente patológica, totalmente desestruturada. E até ela chegar a um nível de ir para uma delegacia de vulneráveis, de ela ir para a delegacia da mulher, ser bem tratada na hora de expor o caso, porque o que ocorre é um tratamento muito desleal com as mulheres quando elas vão relatar esse tipo de caso. Eu vi também nas notícias nos últimos meses uma mulher que ela foi na delegacia, denunciou o companheiro, 2 semanas depois ela foi morta por esse mesmo companheiro, porque simplesmente a delegacia não fez nada em relação a isso. A gente rompe tanta coisa, a gente tem arma que a gente não deveria ter, imagina se a gente vai obedecer uma medida de distância entre outra pessoa. E aí, esse cenário vem assim, assim. Aí o cenário vem para a mulher de uma forma que, quando ela consegue identificar tudo mais como um fracasso, de tipo, eu não consegui manter uma relação, eu saí da casa dos meus pais, casei, tive meus filhos, tenho que manter essa relação para os meus filhos, ou eu não consegui manter essa relação, qual é o meu problema? Sabe, o problema não é da relação e do modo que do agressor, é sempre o que eu fiz de errado para ele me bater. O que eu fiz de errado para essa relação ser, assim, palco de violência. E para o homem é do tipo assim, eu não consegui dominar essa mulher. E aí eu vou pro ápice dessa dominação, que é bater, é o ápice de propriedade, porque ela é minha e eu posso fazer o que eu quiser, e se ela fugir muito, eu posso punir ela por não estar condizindo com o que eu queria para uma relação. E aí ele faz isso, às vezes, com a ameaça da própria vida. A gente acompanha casos mais de perto, só de imaginar. Na verdade, ele já supõe que tem outra pessoa no interesse. Tipo, a mulher não quer mais ter uma relação com ele, ou ameaça não ter mais, porque tem outro homem envolvido. Nunca porque ela não quer mais, ou porque ela está cansada daquele modo da relação. E aí sempre vem com uma ameaça de suicídio. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Que antes, provavelmente, ele vai cometer alguma coisa contra a mulher, para depois ele chegar a isso de matar, porque ele não quer deixar a mulher solta por aí depois da sua morte. A gente tem que encarar, porque é assim que a gente escuta nos discursos, e a gente consegue acompanhar isso mais perto aqui no interior, porque não tem tanto freio para as palavras, as pessoas simplesmente falam, justamente porque aqui as coisas chegam mais devagar. E a persistência dessas relações abusivas, como eu falei, aumenta essa tolerância a essas violências. E você, mulher, que por acaso tenha sido identificado com algumas das situações que a gente falou, procure ajuda de alguma forma, procure ajuda em si mesmo primeiro, porque eu acho muito importante você ver o que é que você está fazendo, para tentar proteger a si mesma, sabe? O que você pode fazer para tentar proteger a si mesma. E depois vá para os órgãos de amparo legal, seja a Delegacia da Mulher, seja o Central de Atendimento à Mulher, que é 180, e tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Mas não é fácil, não é fácil. A gente fala, tipo, porque a gente acaba indo nisso de denunciar. Não é só isso. Sabe, você tem que tomar outras trocentas medidas. Você mesmo tem que ver do tipo, eu não preciso de uma relação assim, porque uma relação que está acabando com a minha vida aos poucos, ou seja, restringindo a liberdade, ou seja, acabando com a minha estética em relação a, tipo, hematomas e tudo mais, não é algo que eu quero pra mim, e a gente tem que perceber isso. Quando bate uma vez, vai bater outra. Não foi, ele chorou e eu perdoei porque ele disse que nunca mais vai acontecer. Vai acontecer. Pode não acontecer física por muito tempo, ou não acontecer mais, mas vai acontecer psicológica, vai acontecer chantagens emocionais, vai acontecer humilhação e tantas outras formas de violência.
E Anderly e a Adassa vão complementar algumas coisas desse debate e dar outras formas de amparo também, de como a mulher pode tentar, aos poucos, buscar mudar essa realidade. Então, gente, essas formas de violência contra a mulher têm sido uma das maiores causas de doença de mulher num país e em todo o mundo. Esses tipos de violência, além dos hematomas, como Mayra acabou de falar, que fica visivelmente nas mulheres, eles também geram doenças como depressão, as síndromes que vêm junto com a depressão, hipertensão, angústias, enfim, diversas doenças sexualmente transmissíveis, quando muitas das vezes as mulheres, por seus companheiros, são obrigadas a se relacionar, mesmo que naquele momento a mulher não esteja se sentindo à vontade, mesmo que naquele momento a mulher esteja com se sentindo mal, se sentindo doente, porque não há esse respeito, porque se está com ele, se é minha namorada, minha mulher, e eu quero me relacionar agora, ela deve me obedecer, deve se relacionar comigo agora. Se a mulher negar, ele vai dizer que a mulher já tem uma outra pessoa. É uma forma de, digamos assim, mexer com o psicológico. Porque a mulher, para não se sentir culpada, mesmo sem fazer nada, vai acabar cedendo àquela vontade. E ali já vai gerar diversos problemas, podendo ser um deles de saúde. Então, a violência contra a mulher, ela afeta a vida da mulher de modo geral. Geral mesmo. No trabalho, numa escola, numa faculdade, na relação com sua família, com seus filhos, na relação com seus amigos e na sua relação consigo mesma. A mulher para de se cuidar, a mulher para de se amar, a mulher para de se importar com você. E tudo que o seu parceiro, o seu companheiro faz com ela, fala dela, para ela, acaba se tornando algo normal. Mas, como Mayra falou aqui, a gente vai falando, denuncia, a gente vai aconselhando, busca alguma forma de se libertar desse relacionamento abusivo. Só que a gente sabe que, na prática, não é tão simples, não é tão fácil quanto na teoria. É preciso realmente muita força, muita força, para a gente acordar, para a gente ver que não está cabendo mais a gente ali, que se a gente continuar nesse relacionamento, se a gente continuar com essa pessoa, ou vamos morrer, eles vão nos matar, ou a gente mesmo automaticamente, diariamente, vamos nos matando ao pouquinho por nos permitirmos a determinadas situações. Então, por mais que a gente fale, a gente sugira, tudo a gente sabe que cada pessoa tem seu tempo de enxergar as coisas, de enxergar a realidade da vida. Então, eu peço que se esforcem um pouquinho, queiram ver, porque não adianta o outro sugerir e a gente não querer ver aquilo que está na nossa frente. A gente tem que querer enxergar, a gente tem que querer tirar tudo que tapa a nossa visão, para poder enxergar o que está acontecendo em nossas vidas, para assim a gente poder tomar medidas. A gente busca da rede que pelas leis nos amparam. Aqui no nosso município nós temos o CRAS, nós temos o CRES, e no município vizinho nós temos o CAPES, que não... Por quê? Nós não temos o CAPES aqui em Santo Amaro. Mas o pessoal daqui de Santo Amaro é atendido lá no CAPES de Maruim, porque há um convênio. Então, o CAPES de Maruim atende o pessoal de Santo Amaro. Se você não se sente seguro ou tem vergonha de vir aqui nos setores daqui de Santo Amaro, na rede de Santo Amaro, ou na saúde, ou no CRAS, ou no CRES, por saber que existe alguém da sua cidade, você está com vergonha de expor isso, sendo que tudo que é dito para esses profissionais fica ali, não sai dali. Porque ao estudar nas academias, a gente entende
sobre ética. E a gente tem que estar trabalhando com ela diariamente. Então, se vocês não se sentem seguros em vir aqui nas redes dos seus municípios, podem buscar no município vizinho o CAPES, que eu tenho certeza que vocês serão bem acolhidas, bem recebidas. Nós também temos as casas de abrigos, temos a Coordenadoria Municipal de Políticas para a Mulher, a Defensoria da Mulher, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, temos fóruns, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem o Ministério Público, tem núcleo especializado em promoções de defesa do direito da mulher. Nós temos muitos órgãos, nós temos muitos locais que podem nos amparar, podem nos acolher, podem nos atender e dali nos instruir, nos orientar e fazer os encaminhamentos necessários para cuidar de cada, digamos assim, de cada particularidade de cada caso. Então, quando vocês já se sentirem nos seus limites, já sentirem que não dá mais para continuar nessas relações, busquem por ajuda, vá nesses locais que a gente citou aqui, porque vocês têm direito, nós temos direito, esses locais, esses órgãos, esses setores estão aí para nos acolher, para nos atender, para nos orientar, para nos encaminhar. Então, busquem, não vamos nos calar, que eu acho que, apesar da mídia mostrar esse quantitativo enorme de casos, há também uma violência sofrida silenciosamente, rotineiramente, dentro de muitas casas do nosso país. E é essa a que mais assusta. É essa a que, não, como os órgãos públicos não têm conhecimento, como é que os órgãos públicos vão tomar as medidas? Então, vamos tentar, o máximo que a gente puder, pegar aquela forcinha que a gente tem, o mínimo que seja, e ir em busca dessas redes, desses meios de amparo que nós mulheres lutamos para ter, porque não foi algo que o Estado, da noite para o dia, decidiu criar, não. Foi através das lutas dos movimentos feministas que iniciaram lá na década de 80, o serviço social lado a lado com os movimentos feministas, as demais categorias também, categorias de cunho humano, digamos assim, que prezem pela vida humana, como a saúde, a psicologia e o direito também, lado a lado com esses movimentos, para a gente chegar hoje a ter, digamos assim, esse aparato, tanto social, quanto da área da saúde, como da área jurídica. Vou passar para as meninas agora. Completando o que ele estava falando, ainda dentro da Lei Maria da Penha, existem regras que obrigam o juiz a, em casos mais urgentes, ele encaminhar a ofendida e seus dependentes para programa oficial e comunitário de proteção ao atendimento, determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes a respectivo domicílio após o afastamento do agressor, determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo de direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos, e determinar a separação de corpos. Então, não achem que vocês vão ficar desamparadas. Eu sei que muitas vezes a nossa legislação é lenta, é falha, isso é reconhecido, mas é importante que a gente não deixe de acreditar e não deixe de procurar, porque se alguma vez falhou, não é para falhar sempre, e é o nosso direito, nós precisamos disso, e se a gente não procurar é pior ainda. Também sobre o que ele estava falando, peço também que as pessoas ao redor da pessoa que está com violência, elas tenham paciência, elas apoiem a decisão, e também, eu falo como uma pessoa que já vivenciou, já conheceu alguém que estava nessa situação, e às vezes a gente não entende. Às vezes a gente se estressa, às vezes a gente fala, por quê? Por que você ainda está? Mas a gente tem que apoiar, a gente tem que dar força, porque é isso que ela precisa, essa pessoa precisa de força. E
E se você ficar só criticando, a pessoa não vai ter força, ela vai se sentir ainda menor, ainda mais inferior. Então, dê força, apoie e mostre que você vai estar ali para, quando essa pessoa conseguir pegar essa força para denunciar, você mostrar que você vai estar ao lado dela. Lembrando também que o 180 vale não só para as vítimas, como também para pessoas que presenciaram. Pode ser que seja a primeira vez que você viu, pode ser que você nem fale com a pessoa, mas a pessoa mora na sua rua e você ouviu os gritos de algo que dê a entender que foi a violência doméstica. Você pode ligar para o 180 e denunciar. Dar os dados é chato, é burocrático. Marcele vivenciou uma situação que ela teve que recorrer. E é muito burocrático, mas, tipo, não desistam. Qualquer meio de emergência, justamente para tentar dissipar a galera que liga e passando trote, eles acabam tendo um formulário muito completo, que é bom e ruim. Ruim porque naquela situação de desespero só quer que alguém apareça para intervir. Mas bom porque eles precisam de dados. E justamente para poder ver como é que está esse mapa assim, da violência no nosso país. E aí é importante. Dá para fazer a ligação tanto para o celular quanto telefone fixo. E é isso. Lembrando também que, como ele falou, as áreas aqui que a gente está representando, mas também todas as outras áreas contribuem para esses movimentos de acolhimento e de políticas públicas, de tentar instaurar políticas públicas para tentar mudar essa realidade da violência contra a mulher em todos os seus aspectos, desde feminicídio até a violência psicológica, por exemplo, e que através de profissionais, através de trabalho multidisciplinar com vários profissionais, essas redes de acolhimento que André falou, o CRAS, o CRES e tudo mais, conta com psicólogos, assistentes sociais, médicos psiquiatras e tantos outros profissionais, apoio jurídico também, e vão auxiliar. A gente tem em Aracaju a delegacia de grupos vulneráveis que trabalha com idosos, mulheres, LGBTs e... eu acho que é esse público. É o público de minorias que a gente compreende. E minorias de direitos, que é bom. Que a galera não entende um pouco essa nomenclatura de minorias. Não é minorias porque existe pouco. É minorias porque o tanto que existe não consegue ter um pouquinho de direito que a parcela comum, que se encaixa num hétero, branco, homem e tudo mais tem. Então, é uma minoria de direitos, é amparada por esse setor. Eu não sei falar para vocês a efetividade do serviço, como a Daça falou. A gente tem que recorrer porque é o que a gente tem e o que foi muito importante, que muita gente lutou para ter. Não sei quanto à efetividade, mas é importante fazer alguma coisa. Eu acho que o pior é a gente achar que a pessoa vai mudar do nada e achar que isso que vai ser efetivo. Então, a gente tentar correr por isso. É importante também, nesse processo de reconhecer as várias formas de psicoterapias, puxando aqui um pouco a sardinha para o meu lado, e de tentar fazer essa reconstrução da própria identidade, do próprio eu, porque esse processo de violência doméstica, ela vai separando a pessoa de si mesma, de certa forma. Vai apagando e minimizando, invisibilizando a pessoa para si mesma. E eu acho que é um dos fenômenos mais graves que a gente... a perda de identidade. Eu acho que é um dos fenômenos mais graves que a psicologia tem enfrentado e tem que lidar. Mas é muito importante a gente saber reconhecer que a gente não está bem psicologicamente, a gente buscar ajuda para isso, como a gente busca quando a gente está com febre, quando a gente está com diarreia, vômito e tudo mais. É muito importante a gente reconhecer quão importante a nossa saúde emocional e buscar meios para tentar resolver isso. Eu confesso que psicologia é uma área que é muito elitista. E quando eu falo elitista aqui, é caro. É caro você ir para um serviço de psicologia particular, por exemplo, que uma consulta é, no mínimo R$100. E você não vai ser suficiente um atendimento psicoterápico. Às vezes você tem que ir um por semana, que é o mínimo, mas recomendável que seja pelo menos uns 2. E tirando isso para um salário mínimo de 998, 998, se eu não me engano, você vê um 120, 4 vezes 120 no mês, isso vai tirar a sua cesta básica, a sua conta de energia, conta de água e tudo mais. Mas a gente tem os serviços públicos que contam com isso de forma gratuita.
diretamente gratuita, né, porque a gente paga indiretamente, e é muito importante recorrer a isso. E que também existem serviços privados de psicologia que têm um preço reduzido para o público que tem uma carência em relação a financeiro, ao setor financeiro. Então, consultem isso, acessem, a internet está aí para isso, gente, para usar para essas coisas também, não é só para entretenimento, não é só para entretenimento, redes sociais e tudo mais. Busquem informações. Tem os conselhos de assistência social, de direito, de psicologia. Sempre rola debates sobre situações como essa que a gente trouxe aqui, como outras situações também. É muito importante a gente se informar. Como a gente falou aqui em um momento, nossa legislação, o que fala sobre as leis do nosso país é muito rica, é muito ampla. E a gente não conhece nem 0,001% dela, porque a gente não recorre aos direitos mínimos que a gente tem. Os direitos básicos de ter uma vida, ao menos, tentar ser digna. Então, vamos buscar informação. A gente trouxe esse bate-papo aqui para vocês justamente com essa intenção de discutir aqui na nossa cidade, tipo, pessoas da cidade, pessoas que já trabalham a luta no movimento estudantil, mas que também têm suas lutas particulares e suas lutas profissionais, e que a luta contra a violência que abrange a mulher, que seja feminicídio, estupro e tudo mais, é pauta das nossas vidas pessoais e profissionais. E eu espero que vocês levem isso para a vida pessoal de vocês também. Você, homem, se reconheça. Você, mulher, se reconheça. E saiba identificar o que é que você faz para continuar com isso. E tentar, olha, não vou mais fazer isso. Ou, vou tentar não fazer isso. Vou tentar travar uma hipervigilância e não cometer mais esses erros. Porque a gente vai errar. A falou que a gente vai errar porque a gente erra. A gente está sujeito a isso. A gente fez vários acertos porque a gente errou muito antes. Então é importante para a nossa própria evolução, assim, como pessoa, como ser humano, esses erros. Mas que a gente tente errar menos. Porque a gente tem muita informação e justamente para não errar tanto assim. Para não ter que chegar ao nível de estar numa audiência porque você cometeu um erro que você achou que era mínimo, mas que está amparado por lei e é super grave. Então, homens, não tratem mulheres como objeto e propriedade de vocês. Mulheres, não tracem essa rivalidade entre mulheres, porque não tem nenhum sentido. A gente não está em busca de nenhum homem vai ser a última Coca-Cola do deserto. Nenhuma pessoa vai ser. A gente tem que se bastar, mas a gente precisa dessa socialização, a gente precisa de outras pessoas na nossa vida para construir nossa própria história. A gente não constrói nossa história sozinho. Não tem como isso. Mas saiba acolher as pessoas com pensamentos corretos em relação à sua própria existência, que respeitem quem você é, o que você pretende ser, e a sua existência como todo, sendo que essa pessoa ache certo ou errado, mas que respeite você dentro da sua individualidade. Eu agradeço muito a presença aqui de Andeli e de Adassa. A gente gosta muito dessa nossa ideia de tentar trazer os estudantes ou as pessoas recém-formadas para ter esse tipo de comentário. A gente já teve aqui com Bárbara, a gente já teve falando sobre algumas dicas nutricionais, com Ingrid falando sobre movimento negro, foi da Semana de Consciência Negra. E aí a gente vai tentar trazer sempre, provavelmente eu acho que a gente vai tentar construir como próxima pauta o cenário LGBT, que eu acho que é muito importante nesses tempos de ódio, que a gente tente valorizar o amor que a gente sente, ou pelas outras pessoas no modo geral, ou esse amor mais voltado em relacionamentos amorosos. E a gente espera que vocês acompanhem a gente, que estejam ligados aí nas nossas redes sociais. Vou passar para a Daça e para a André para poder se despedir e, enfim. Então, gente, como Maria agradeceu, agora eu também vou agradecer pela oportunidade, pelo convite. Quando ela me convidou há umas semanas atrás, um mês atrás, não foi por aí, mais de mês, eu não pude por conta de uma agenda meio que bem complicadinha que eu estava naquele tempo, só que aí ela disse, não, quando você puder, você avisa. Aí eu avisei, acabei que não pude também, só que hoje saiu, deu certo. Fiquei um pouquinho insegura, nunca vim para uma rádio, principalmente para falar de um assunto tão complexo.
gente, mas até que deu certo. Eu acredito que tenha dado certo. Espero que vocês que tenham ouvido a gente, tenham realmente absorvido algo, tenham realmente despertado uma chamazinha aí para conscientização, para a autovalorização, especialmente mulher, e o homem, para essa quebra desse machismo. A gente pode desconstruir o que está construído. Foi construído, sim. Mas a gente tem capacidade de desconstruir, por que não tentar? Não custa. Eu acredito que não custa. Basta a gente ter vontade. Tantas coisas, como Maria disse, que não podem ser feitas. Nós não podemos utilizar, não podemos falar, e a gente todo dia faz. Por que a gente não pode um pouco desconstruir o que a sociedade, o Estado, de alguma forma, construiu? Então eu peço de coração que todos levem isso para a vida de verdade e que valorizem mais algo que tudo que a comunidade traz. Porque eu tenho que parabenizar as meninas pela iniciativa, porque nosso município, como sabemos, é rico, mas ao mesmo tempo é desprovido, digamos assim. E o que elas estão fazendo para levar um pouco de conhecimento para toda a comunidade é de muita importância e nós devemos dar bastante valor a isso. Principalmente nós, que moramos aqui, residentes do município. Então, elas vão, como ela disse, elas vão estar sempre trazendo alguma temática bem importante quanto essa. Então, sempre sintonizem na rádio, porque vocês vão sair ricos desse momento, assim como a gente vai sair aqui agora, desse momento, ricas de conhecimento, dessa troca de ideias, de informações. Tenho certeza que vocês também irão sair. Então, para isso, vocês precisam dar mais valor ao que é da cidade. Então, sigam sintonizados na rádio, porque elas sempre vão estar falando sobre temas bastante importantes. E muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. E, no mais, precisando, eu estarei sempre aqui para o que for preciso. Quero discutir também alguns teminhas que depois eu acho que eu vou sugerir a vocês. Passar para a Daça agora, nossa futura advogada, promotora, juíza, enfim, o que ela quiser, porque lugar de mulher a gente não pode esquecer. É onde ela quiser. Bem, a Andeli já falou tudo. Faço das palavras dela as minhas. Eu agradeço o convite. E só reafirmando, eu espero que vocês tenham gostado desse papo, tenham entendido, absorvido algo do que a gente quis dizer e levem para a vida, pesquisem mais. Isso aqui que a gente falou foi o mínimo. Então, pesquisem. Tem muitos outros direitos que nós mulheres temos e que precisam ser reafirmados e que precisam acontecer, porque, embora a gente tenha, eles ainda não estão em prática. Então, procurem seus direitos, mulheres. Não se deixem diminuir. E é isso. Fiquem sintonizados. Tem o Instagram e o YouTube também, tá? É isso. Obrigada. Vamos agora de música, meio denso o tema e muito importante, foi muito rico. E vamos tocar aqui um pouquinho de música para a gente poder relaxar.